Bom, não tem problema, eu tenho uma cola aqui. Porque o que aconteceu é que ali, eu já esgotei o tempo, né, Leda? Já. Faz tempo. Dani, desculpa. O que acontece é o seguinte: tinha ali uma experiência de mediação com aquele trabalho do Raul, que está lá na Praça Tiradentes, onde um grupo de jovens é provocado pelo Gilson, um dos mediadores, que ele pergunta assim: vocês conhecem arte contemporânea? E eles respondem assim: é assim um movimento, uma expressão artística, de dança. Uma coisa sem sentido. Aí o Gilson olhou para eles e falou assim: é isso que a gente vai discutir hoje aqui, é isso que a gente vai tentar transformar, né? Será que é sem sentido ou será que a gente não está conseguindo criar sentidos? Né? Ele mudou o lugar da pergunta. E aí ele chamou a observação do grupo para as estruturas do Raul Mourão, e ele foi lá e deu um toquezinho para que se balançassem, né? Tem partes dessa estrutura que balançam. E aí eles começaram: isso parece um moinho, isso parece um relógio, isso parece um sino. E daí ele começou a travar a conversa através dessas associações que os alunos fizeram. O que eu vou resumir para já encerrar. Se a gente pudesse voltar naquele último slide, que eu proponho deixar algumas perguntas para vocês, para nós. Mas antes disso, dizer que eu volto a alguns conceitos já discutidos ontem. Um deles é a ideia de jogo que o Gadamer traz, desse espaço de jogo que a obra de arte deixa para o espectador, dessa identidade que está lá, que é da voz do artista, das vozes que compõem o artista, mas que a obra deixa um espaço de movimento, de jogo para o espectador. E é ali que é possível criar sentido. Uma das curadoras do Travessias, a Daniela Labra, na conversa com ela disse o seguinte: a gente está no século XXI, não precisa mais passar por todas as teorias, cada um constrói o sentido a partir de si, da sua própria experiência. E é uma voz que ficou, é uma fala que ficou ressoando enquanto a gente trabalhou nessa exposição. Bom, as perguntas que eu deixo. Que outro dia surgiu essa pergunta e eu fiquei incomodada. A mediação existe porque existe um conflito, uma diferença? Só um parênteses. Às vezes parece que eu fico defendendo a mediação, a ação dialogal. Claro, eu acredito muito nisso, eu gosto muito disso, pesquiso, vivo isso intensamente. Eu acho que é possível ter esse movimento de jogo sozinha, quando eu entro numa exposição. Mas eu acho também que, como diz o Deleuze, o aprendizado, ele perpassa por você em colocar o seu corpo em relação com as coisas, com o meio, com o universo. E que nesse entrar em relação, existe uma mediação, ou como Vygotsky já trabalhou isso intensamente. Nós estamos sempre mediados por coisas, por pessoas, por objetos, por situações, por acontecimentos. Então, me parece que, nesse momento das minhas pesquisas, dos meus estudos, eu estou passando por esse trecho, digamos, eu estou nesse passo do caminho, de pensar esse aprender a habitar o universo. Então, eu contrapus com essa, a mediação existe porque a arte, ela convoca esse espaço do diálogo, ela convoca esse espaço de experimentação. E ainda como final disso tudo, porque eu acho que é uma questão que está completamente provocando essa outra pergunta, que é: qual é o acesso que as pessoas têm à arte?
né? Acesso no sentido de informação. Essa informação não chega para todo mundo da mesma maneira. Como é que cada um de nós escolhe o que a gente vai ver? Isso também é mediação. Existem camadas de mediação que antecedem a mediação que acontece dentro dos espaços de exposição. Gente, olha, é isso que eu separei para falar. Passei o tempo. Obrigada. Até já. Bom, gente, dando aqui prosseguimento, obrigada, Janes. Eu acho que foi realmente, tem um monte de perguntas, gostaria muito de poder ficar desse debate, porque eu acho que as suas perguntas, com certeza, eu acho que devem estar na cabeça de muita gente, né? O espaço da mediação, eu acho que talvez ainda tenha uma questão anterior que a gente estava falando, que você chegou a falar, mas que a gente passa longe dela, que é assim, que tipo de mediação, né? A gente já está falando de uma mediação produtiva, dialogal, e mesmo assim a gente está se questionando se ela é necessária ou se ela é fundamental ou não. Você está jogando a partir de um conceito de uma mediação adequada, que não é uma resposta, mas é uma coisa mais dialogal. Mas a gente sabe que o que a gente ainda vê, né, em muitos espaços é uma mediação ainda muito diferente disso que você apresentou aqui, como o tipo de mediação que você faz, mas de qualquer forma eu acho que é uma questão, porque trabalhar nesse meio entre arte e educação, a gente tem sempre estar se perguntando de que forma a gente está o tempo todo tutoriando o olhar. Então, esse cuidado, né, esse olhar que a gente precisa ter, eu acho que é fundamental a ampliação de repertório. Eu acho que quando você traz para o menino que ele pode interferir sim, que você cita um artista e mostra o trabalho de um artista que já fez isso aí amplia repertório, acervo. Eu acho que é papel do mediador, do educador, do artista fazer isso sim. Eu acho que é para isso que eles têm esses espaços formais, esses espaços educativos e centros culturais, que eles possam vir para fazer esse tipo de coisa. Agora, ainda assim, tem essa pergunta, né? A gente tem que estar sempre cuidando para que a gente o tempo todo não esteja tutoriando esse olhar, né? Eu acho que passa por aí um pouquinho.